Shalom Brahá, muito bem-vindo ao canal Papo Torá. Eu sou Reinaldo Youssef, sou estudante de Hazanut da escola Beit Yasaf, Seminário Rabínico Massorti da América Latina. Nesta semana nós estudamos a Parashat Noah e é incrível as semelhanças daquela época para a nossa época atual. A história sempre se repete e antes que venha uma tragédia na humanidade, há um precedente. O precedente se inicia com a queda moral de uma sociedade. Quando os homens abandonam os princípios de Deus para a vida em sociedade, quando os valores morais começam a se ajustar às normas sociais, diferentemente daquilo que foi instruído por Hashem, a consequência é inevitável. Antes do dilúvio, os homens viviam em orgias, a sociedade vivia de uma forma totalmente contra a moral, conforme nós vimos no início do vídeo. Isso levou ao declínio ético e moral de toda uma sociedade. A maldade era tão grande que inclusive o reino animal passou a se misturar com outras espécies. E por conta disso, toda a vida foi extirpada da face da terra, exceto Noah, seus filhos e os animais que entraram na arca. A respeito disso, nós vemos que em várias passagens de Bereshit, a Torá nos diz a respeito dos animais que entraram na arca, macho e fêmea. Cada casal entrou na arca para poder refazer o mundo, mas principalmente porque os animais também estavam se misturando de forma contrária à natureza. Se fosse hoje, meus amigos, certamente Hashem seria condenado pela ONU pelo genocídio que houve no dilúvio. Porque hoje em dia nós vemos os direitos humanos e os sábios entre as nações difundindo conceitos contrários à Torá, conceitos morais que não se enquadram nos ensinamentos que Deus deu para o homem. E esses mesmos homens hoje distorcem a realidade e mudam os conceitos. O justo passa a ser injusto e vice-versa. Depois do ataque brutal que Israel sofreu há alguns dias atrás, e com todo o seu direito está buscando justiça e resgate dos reféns, vem os direitos humanos, vem os sábios das nações acusando Israel de genocídio. Se preocupam com as crianças que estão sendo mortas na faixa de Gaza, mas não fazem nenhuma moção. São as crianças de Israel que estão como reféns. Quem é o terrorista, meus amigos? Quem é o malvado nessa história? Mas a história sempre se repete. Nós vimos, anos mais tarde, depois do dilúvio, outras duas cidades foram totalmente destruídas, Sidom e Amorá. Na tradução portuguesa, Sodoma e Gomorra.
E a destruição destas duas cidades se deu exclusivamente porque o roubo, a maldade se proliferou depois que estas cidades passaram a ter condutas morais inadequadas. Então nós vemos que antes da injustiça, da idolatria, da maldade, há uma mola propulsora de tudo isso, que é a imoralidade. Mudar os conceitos naturais da vida humana. Uma bandeira que hoje é defendida por muitos que deveriam ter a coragem de se opor a esses conceitos equivocados. Muitos que têm voz e poder para mostrar que o errado é errado e o certo é certo, passam um pano na situação. Não tem coragem porque é um tema contrário à sociedade, contrário aos novos conceitos sociais. Mas, meus amigos, não se enganem. A palavra de Deus é imutável. É por isso que eu convido a todos que nesses dias difíceis de confrontos, de guerras, de tristeza, de notícias ruins, que você se dedique ainda mais, que busque a Deus de todo o coração, que Ele nos ajudará. Nós vamos vencer esta guerra e nós vemos como é propícia a Torá. Exatamente neste momento vem uma parashat falando da destruição do mundo e mostrando os porquês, porque o mundo foi destruído na época diluviana. Que possamos nós termos um Shabat bem feliz, abençoado. Nós, todo o povo da diáspora e todos os nossos irmãos em Eretz Israel. Que a paz possa reinar sobre todos nós. Shabbat Shalom e até a próxima semana, se Deus quiser.